Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Fala com o Jurídico, aqui pela X-Play TV. Meu nome é Tamires Rosso, sou advogada no escritório Toqueto e Rosso Advocacia e hoje vamos conversar um pouquinho sobre segurança no ambiente de trabalho. O nosso podcast tem o objetivo de informar e esclarecer os nossos ouvintes, trazendo conteúdo de qualidade e agregando valor jurídico para temas do cotidiano que interessam a todos nós. Hoje eu estou aqui na presença de duas mulheres incríveis que eu vou apresentar para vocês agora, começando pela minha sócia, doutora Rosana Toqueto. Bom dia, Rosana. Bom dia, prazer estar aqui novamente e espero que vocês gostem do nosso trabalho de hoje. Bem, agora eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje, a Eunice Machado, que é especialista em consultoria e treinamentos de segurança há 18 anos, por mais que não pareça, né, que vocês vão ver que a idade, ela mente bem. Graduanda do curso de Direito pela UX, ela também é instrutora de normas técnicas brasileiras aplicáveis à SST, com mais de 17 mil pessoas já treinadas pelos cursos dela, consultora de implementação de módulo SST de E-Social, atua como auditora de sistemas de gestão integrado, qualidade e segurança do trabalho, com base na ISO 45001, 14001 e 9001. Também atua como assistente técnica em perícias, em processos trabalhistas de periculosidade e insalubridade. Bom dia, Eunice. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes também. Muito bem, é um prazer ter você aqui com a gente no nosso bate-papo. Hoje a ideia é a gente ter aí um bate-papo bem descontraído, bem leve, sobre um tema que é meio pesado, né? Porque envolve a segurança e a vida das pessoas, né? A saúde dos trabalhadores. E eu gostaria de começar te perguntando sobre, no teu entendimento, né? Na tua visão, qual é então a importância de se falar e de se fazer ações em relação à segurança do trabalho nas empresas? Bom, né? Essa importância, ela vem, obviamente, né, com a questão da qualidade de vida dos trabalhadores. Os trabalhadores, o ambiente de trabalho, às vezes, ele pode se tornar um ambiente hostil, né? Então, essa vulnerabilidade de algumas situações ou circunstâncias dentro desse ambiente requer uma atenção especial. E aí, para isso, é preciso, então, ter um setor especializado nisso, né? Então, às vezes, a empresa ela não tem a obrigatoriedade de ter um SESMIT, mas ela tem que ter essa avaliação independente. Então, essa segurança ela vai entrar dentro da empresa. Por isso, dessa importância, né? Que essa análise seja uma análise técnica por profissional qualificado, né? Eu costumo dizer, às vezes, eu vou em alguns clientes e eles têm como parâmetro de ambiente seguro a ausência de acidentes. Então, a ausência de acidentes não significa que é um ambiente seguro, né? Às vezes, aquela empresa, ela teve sorte, ou às vezes, realmente, aquela máquina ela é muito perigosa e aquele operador daquela máquina em questão, ele é uma pessoa que tem um valor de segurança nele, então a segurança ela está mais dentro do operacional do que do sistema de gestão em si. Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, Eunice. O que seria um ambiente seguro, então, se não colocarmos só dentro da linha do não ocorrência de acidente? Grosso modo, de uma maneira muito simples. Até vou incluir uma pergunta para quem estiver nos assistindo, eventualmente for bem leigo no assunto. Além disso, o que viria a ser o SESMIT, para quem nem sabe que é verdade, que sigla é importante. Então, perfeito, né? O SESMIT, então, ele é um setor da empresa, né? Que ele está, digamos assim, dimensionado pela NR4. Então, existe uma norma que, dependendo do grau de risco da empresa, e que grau de risco é esse, né? É o grau de risco do KNAI da empresa. Então, dependendo do KNAI dessa empresa, vai dimensionar o grau de risco dela. Que tem a ver com a atividade da empresa. Exatamente. O KNAI tem a ver com a atividade que a empresa, a operação, né? Exatamente. E aí, de acordo com esse risco, vai ser dimensionado com o número de funcionários que essa empresa tem, qual vai ser o papel do SESMIT. Então, o SESMIT hoje, né, na norma, então, ele é composto por profissionais técnicos, engenheiros, médicos do trabalho e enfermeiros do trabalho, né? Então, dependendo do grau de risco dessa empresa, né, de 1 a 4, e dependendo do número de funcionários, eu tenho que ter uma composição de um grupo de especialistas da área, né, para essa situação. Em média, então, tem empresas com grau de risco menor que tem grande número de funcionários e, por vezes, não precisa ter um SESMIT.
Não significa, né, e aí respondendo a pergunta da doutora Rosana, que não tenha que ter uma gestão de segurança apenas por não ter um setor dentro da empresa, né, responsável por essa parte da segurança, né, de avaliação, metodologia. Então, nesse caso, tem que haver, né, vários programas que a empresa, o empregador, ele tem que cumprir. Para isso, então, ele pode contratar profissionais que fazem esse serviço como prestação de serviço, né, terceiro. Certo. Então, na verdade, eu vou fazer mais uma perguntinha. Então, para poder entender se a empresa precisa ou não ter o SESMIT, nós vamos ter que verificar a atividade, a atuação da empresa. Independente do número de funcionários aqui, que não ficou claro para mim, Eunice. Ah, não. O grau de risco, ele é Também. independente do número de funcionários, Tá. o grau de risco, mas o SESMIT em si, para ser composto, eu preciso saber o número de funcionários. Então, vamos falar assim, uma empresa que tenha 10 funcionários, são as pequenas empresas, né? Essa empresa precisaria ter um SESMIT instalado dentro da sua operação? Para 10 funcionários, não, porque a tabela não começa com 10 funcionários. Mas provavelmente, eu vou sempre olhar o grau de risco. Então, às vezes, uma empresa de grau de risco 4, acima de 50 e poucos funcionários, ela já vai ter que ter um técnico, né? Um técnico, um profissional. Já uma empresa de grau de risco 1, com 50 funcionários, ela ainda não precisa ter um SESMIT. Entendi. E independente disso, o importante é essa empresa fazer a sua gestão de segurança. Independente. É isso que você colocou. Exatamente. Também existe, eu acho que, bastante dúvida em relação a isso, principalmente para os empresários, e aí de pequenas empresas e médias empresas, talvez, em relação à CIPA, ou alguns chamam de CIPAT, ou alguns não sabem nem o que a sigla significa. Então, acho que seria legal a gente dar uma introduzida nesse assunto, explicar essas siglas, e também quais empresas que precisam se preocupar com isso. Então, né, nós estamos numa fase das NRs de reformulação dessas normas, né, o que agregou muito, simplificou algumas normas e agregou muito, né. Então, a CIPA, ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes, então é um grupo interno, né, o grupo que fica dentro daquele CNPJ, né, e ele vai trabalhar em prol da segurança, né, deles, enfim, dos seus colegas, né, e esse grupo ele vai trazer melhorias. Então, eu até brinco que, às vezes, eu, como consultor, eu vou no cliente, e o cliente, ele tem uma utopia, né, de um ambiente seguro, maravilhoso, pela ausência do acidente. Mas, quando eu pego as atas da CIPA, eu brinco que a ata da CIPA ela é o raio-x da empresa. Né? Então, às vezes, eu tenho lá 14 membros da CIPA, os 14 são motivados, engajados, eu tenho uma CIPA engajada e ela vai refletir a cultura da empresa. Então, às vezes, essa CIPA está engajada porque teve um bom treinamento, ela está no início da sua gestão, ela traz os assuntos para a reunião, mas a empresa ela acaba não resolvendo esses assuntos. Então, eu digo que a CIPA ela não tem que trazer os problemas da empresa, mas ela tem que trazer as sugestões de melhorias, né? Não é só chegar ali e fazer um trabalho de trazer os problemas, mas trazer sugestões. E, por vezes, o que eu vejo nesse raio-x da empresa? Por isso que eu digo que, às vezes, para o empregador está tudo certo, está tudo ótimo, mas dentro do operacional não está funcionando. Então, ele é o raio-x. Se essa CIPA está engajada, mas os assuntos não estão sendo conduzidos, não estão sendo resolvidos, tu vai lá janeiro, tem 14 novos assuntos. Fevereiro, os mesmos 14 ainda estão na ata. Significa que a empresa ela não está dando atenção para aquela CIPA, ou seja, ela não está acontecendo como deveria estar. Ou, em uma situação pior, às vezes a CIPA ela não está engajada. Então, a CIPA ela é o reflexo de como a empresa, da cultura da empresa na área da segurança. Entendi. E aí é interessante isso, porque se a empresa não der esse respaldo, pode ocorrer uma desmotivação dessa CIPA engajada, né? Exatamente. Pode acontecer isso, né? Então, é interessante porque a CIPA, na verdade, nós temos representantes da empresa e representantes dos empregados, que não deixam de ser a formação da empresa como um todo, né? Então, daqui a importância. E a CIPAT surge nesse meio também aqui, né? Que é anual, a princípio, a CIPAT, a semana que se faz, seria isso, Eunice? Exatamente. Então, a CIPA, ela tem atribuições, né? Agora, com a nova reformulação, né? Então, tem diversas atribuições. Então, a investigação do acidente, né? A inspeção de segurança, a divulgação das informações de segurança pertinentes aos colaboradores e, inclusive, a CIPAT, né? A CIPAT, ela é meio banalizada como palestrinhas, né? Eu acho que já passou bastante essa fase, mas realmente tem isso ainda, né, Eunice?
Eunice? Ainda tem. Eu vi que, na verdade, também nós tivemos algumas situações novas para a Semana da CIPAT. Acho que foram inclusos, então, agora também necessidade de treinamento para as questões de assédio ou situações correlatas. Não sei se tu tem alguma coisa que tu possa trazer sobre isso. Perfeito, né? O pessoal, os meus clientes começaram a ficar eu vejo, no geral, as pessoas assustadas com essa questão de vincular a CIPA ao assédio, né? E Eunice, como que a gente vai fazer isso? Imagina! Então, foi vendido, né, de forma superficial essa informação, né, na mídia, né? A partir de agora a CIPA vai cuidar do assédio, quando na verdade não é isso, né? Então, nos treinamentos eu foco muito essa questão de que a CIPA, na verdade, ela vai ser uma ferramenta de um canal de comunicação. Então, ela vai ajudar a empresa a cobrar, né? Com que a empresa tenha formas de combater essas situações ali dentro, mas não é a CIPA que vai dizer se foi assédio, se não foi assédio. Com certeza. Então, a maior preocupação dos cipeiros, né? Dos membros da CIPA e que eu percebo das novas gestões que estão começando a se atualizar agora, né? Com esse novo conteúdo do assédio, é em relação a como que eles vão resolver o assédio na empresa, quando na verdade o problema Eles não do assédio tem que resolver. não é deles, né? Isso. Basicamente, eu acho que ele é um canal, então, de comunicação, que seriam, então, os membros da CIPA. E a CIPAT, talvez, como também, né, doutora Tamires, o momento em que a empresa pode, então, trazer esses treinamentos, né, para o grande grupo da empresa, né, que é a formação, então, de saber efetivamente o que é, o que não é, debater o assunto. Em resumo, seria isso, né? E a própria norma, ela fala, né, que tem que ser, todos têm que ter o conhecimento do que é o assédio, qual o canal de comunicação. Então, a CIPA, ela vem por meio garantia isso, e não necessariamente que seja obrigado a ser na CIPAT, mas eu sempre falo, né, o treinamento ele é obrigado a ser feito, né, a cada 12 meses, não necessariamente na CIPAT, mas por que não aproveitar esse momento? É uma oportunidade. Né, e já colocar no quadro, né, para não ter que fazer em outro momento. Às vezes, a gente sabe que durante o ano parar uma produção não é tão fácil, então o pessoal sempre se programa para essa semana, já colocar, inserir dentro dessa semana, né, que é a semana interna, né, de prevenção de acidentes, ou seja, são temas relacionados à segurança deles, um tema tão relevante, tão atual, e que na verdade ele é atual, mas ele sempre existiu, mas que bom que hoje está tendo essa atenção especial a isso, né? Sem Claro. dúvida. Eu acho que o que a gente consegue depreender desse nosso momento introdutório aqui da nossa conversa é que existe uma importância muito grande da prevenção, da segurança do trabalho, né, nas empresas, no ambiente, seja ele fabril ou qualquer que seja o KNAI da empresa, como tu muito bem colocaste, mas também a importância da prevenção do próprio litígio em si. Né? Então, a desjudicialização que a gente fala muito no direito, né? A redução desse passivo trabalhista, ele vem da segurança do funcionário, desse colaborador saber como operar o instrumento, a máquina, como fazer o seu trabalho da forma mais segura possível, porque isso sim é atribuição da empresa. Né? A gente percebe que muitas vezes isso deixa os empresários bem chateados, assim, tipo, eu dei o treinamento, mas o fulano foi lá e se acidentou, sabia como tinha que fazer, não fez, e tenta, por vezes, induzir essa culpa no funcionário, o que, infelizmente, não é bem assim, né? Então, isso numa ação judicial acaba ficando sempre nas costas da empresa. Então, que a empresa tem que ter essa consciência do quanto isso tem que ser, por vezes, repetido, que é aquela velha história do óbvio precisa ser dito, né? Então, quantas vezes, talvez, nas tuas palestras, nos teus treinamentos, tu tem que repetir a importância de usar o EPI, a importância de usar a máscara, a importância de usar a luva. E a gente sabe que é chato, né? Porque trabalhar com os EPIs não é tão fácil quanto trabalhar mais tranquilo, né, mais liberado. E isso também vem em relação ao assédio. Né? A importância da empresa trazer esse assunto vai reduzir esse passivo depois, porque todos os colegas estarem sabendo o que é um assédio e, por vezes, estarem presenciando isso, vai fazer com que essas situações comecem a, não digo deixar de acontecer, mas pelo menos elas vão vir à tona para que o gestor saiba como conduzir. E afora isso, eu acho que o que nós temos aqui também, né, Eunice, é importante colocar, é que a empresa, quando treina as pessoas, quer para a utilização adequada dos equipamentos, para a utilização dos EPIs, em uma eventualidade do acidente de trabalho ou de uma demanda trabalhista, com certeza o valor da indenização é reduzido em razão disso, porque a empresa, na verdade, fez a parte dela, ela treinou. O acidente é uma fatalidade, algo que não deveria acontecer, né? Certo? Mas o quanto mais nós nos preparamos, melhor, ou não seria nem o melhor,
a tendência, né, a tendência de nós virmos a ter menos acidentes e preservarmos a vida do trabalhador, com certeza ela vai ser aqui assegurada, porque este funcionário está bem treinado, né? Seja com relação à utilização do maquinário, seja com relação à utilização do EPI. Então, aqui nós temos uma redução no impacto financeiro, né? E também uma redução na questão, então, do passivo trabalhista, onde nós temos uma equipe bem treinada, a empresa fazendo todo este trabalho junto, tendo o SESMIT, tendo a CIPA, a Semana da CIPAT bem elaborada, né? Nós com certeza teremos essa redução. Lembrando que é um investimento, então, que é feito, né? Exatamente. Eu gosto muito de usar essa palavra do investimento, né? Apesar de ainda, assim, existir culturalmente a questão do custo da área da segurança, mas eu falo desse investimento como ele volta para a empresa, né? De forma mensurável. Então, através da redução do custo do acidente de trabalho, quanto vale os mensuráveis, fora o imensurável, né? Aquela dor que o acidente, que o trabalhador está tendo em visão do acidente, não só o trabalhador, como os colegas, né? Então, acidentes graves em que, às vezes, os próprios colegas, eles se sentem mal por semanas depois de ter visto aquilo. Então, o custo, né? O imensurável também, ele, às vezes, é mapeado. Mas, falando, né? Daquela questão para o lado da empresa, o que ela ganha investindo na área da segurança? Exatamente isso. Ela ganha através, então, da redução dos riscos, ela ganha através, então, não vai ter aquele investimento no acidente, o absenteísmo, um ambiente mais organizado. Fora, né, uma boa gestão profissional muito bem qualificada, ele consegue, inclusive, fazer com que essa gestão de segurança reflita na questão tributária da empresa, né? Quando ele lide ali um agente nocivo, insalubre, né, que acaba refletindo Sim, na folha. claro. Que são as contribuições que a empresa tem que pagar, né? Exato. Em razão desta nível, né, de insalubridade ou periculosidade que ela teria ali, ou até o número de acidentes, né? Lembrando que o SAT e o RAT, a princípio, ele vem definido em razão disso, né? E a própria questão também deste investimento, então, em treinamento no pessoal, né? Dentro da folha, do corpo de trabalho da empresa, né? Isso tudo é um investimento que, na verdade, a empresa, quando vai fazer a sua tributação, né? Pagar, então, o seu tributo sobre o lucro, o imposto de renda, né? Pessoa jurídica, ele com certeza vai abater aqui. Então, ele tem um ganho fiscal também bastante interessante. Mas nós poderíamos trazer também sobre a questão aqui, acho que do ponto de vista do empregado, falando sobre a insalubridade e a periculosidade. Talvez a doutora Tamires possa explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, que a princípio seria o nosso ouvinte, então, aqui da Toqueto e Rosso, eventualmente, então, o pessoal que ainda confunde um pouquinho o que seria um ou outro. É verdade. Às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Elas, às vezes, chegam no escritório e dizem assim, eu acho que eu deveria ganhar periculosidade. Não, insalubridade. Não sei, né? E aí a gente explica um pouquinho a diferença, né? Então, o adicional de insalubridade, ele é pago em razão de agentes que fazem mal para a saúde do trabalhador, ou que têm o potencial de lhe causar alguma doença, de diminuir a sua saúde, de afetar de alguma forma, né, o seu corpo, a sua saúde física. Enquanto o adicional de periculosidade, ele é pago em razão do perigo da atividade. Então, os exemplos mais clássicos aqui, principalmente na região da indústria, inflamáveis, né, explosivos, gases que podem eventualmente causar algum acidente, agentes químicos que podem pegar fogo, literalmente, ou aí outras questões até de altura e de outras situações. E as pessoas também confundem um pouco a quantificação, né, desse adicional. Então, o adicional de insalubridade, ele tem graus, enquanto o de periculosidade não. Então, o adicional de insalubridade ele pode ser mínimo, médio ou máximo e calculado sempre sobre o salário mínimo nacional, enquanto o adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário do funcionário, né, o salário de folha do funcionário. Então, isso é importante diferenciar, porque às vezes as pessoas ficam bem confusas ou acham até que podem receber os dois, quando, na verdade, opta-se pelo mais vantajoso e eles não são acumuláveis, né? O funcionário deve sempre receber apenas um deles, porque sim, existem atividades que são perigosas e insalubres ao mesmo tempo. E isso nos remete ainda também ao assunto acidentes de trabalho, né? Porque quanto mais perigosa ou mais insalubre a atividade, mais chance de que se acidente esse funcionário. A gente tem alguma coisa de números, de índices? Como é que estaria hoje o cenário no nosso país? Então, né, infelizmente os números não são tão bons, né? A gente sempre espera que esse número ele diminua com o passar dos anos, né? E inclusive a questão da própria pandemia chamou muito a atenção, porque a gente pensa, poxa, né, agora com a redução
lockdown, né? O pessoal acabou ficando em casa, então Sim. quer dizer, esse número vai diminuir e infelizmente não é o que nos Não trouxe. aconteceu? Não. Poxa. Eu não tenho o indicador de 2023, porque ainda não saiu, né? No anuário ali do INSS, ainda não saiu. Geralmente a gente busca esse site como referência, né? Então, o mais atualizado que nós temos ainda é o de 2022, então vamos esperar em breve aí os dados de 2023. Mas em 2022, então, nós temos aproximadamente 612 mil acidentes de trabalho no Brasil. Né? Então, e 2.500 óbitos. Isso são acidentes que tiveram sua CAT, tiveram seu registro, né? Fora aqueles acidentes que são informais, de que não foram comunicados e que acabam estando fora dessa estatística, né? Então, o que seria isso, né, para o trabalhador? Então, a cada 51 segundos acontece um acidente de trabalho no Brasil e a cada aproximadamente 3 horas e meia uma morte. Então, isso é um número alarmante, muito preocupante e inadmissível. Não dá para banalizar esse indicador, né? Que, infelizmente, isso é o reflexo de como está sendo conduzido as áreas de segurança hoje em dia, né? Com relação, então, a essa questão do acidente. Então, eu sempre falo muito, o trabalhador, quando ele conhece o seu ambiente de trabalho, né? Como bem colocado pela Tamires, né? Ele tem esse conhecimento da sua periculosidade, do que é insalubre, do que é nocivo. Isso tudo faz com que ele faça a própria avaliação desse ambiente. Ele mesmo vai fazer uma avaliação ali, e às vezes quando ele está descontente com alguma situação que possa trazer risco, né? Eu percebo muito, às vezes, em questão da insalubridade, o pessoal me chama e diz assim, por que o fulano tem o mesmo cargo que eu e recebe insalubridade e eu não? Né? Então, às vezes é por causa da mesma função, nós temos a mesma função, ou seja, existe um desconhecimento do que realmente é a insalubridade. Eu costumo dizer para o pessoal que às vezes tu vai numa entrevista e tu tem lá uma vaga sem insalubridade e uma vaga com tanto mais insalubridade. As pessoas saem torcendo para que aquela empresa... É verdade. Né? Ou seja, eu quero aquela empresa que me fornece 20% a mais. Olha que legal, né? Sobre o salário mínimo, eu vou ganhar insalubridade. Tomara que essa aqui me chame. Na verdade, o que a pessoa que entrevistou está dizendo para ele? Olha, a tua vaga é muito boa, né? Porém... tem agentes nocivos na tua atividade que nós vamos ter que te ressarcir porque a gente não conseguiu eliminar. Isso, que aquele valor que está sendo pago é quase uma indenização. Mas nesse assunto que tu estava falando com relação aos números ali, será que está incluso ali as doenças ocupacionais? Ou é só o acidente mesmo? Junto com as doenças ocupacionais. Junto com as doenças ocupacionais. Isso. É. O anuário, ele traz, então, a soma dos acidentes de trajeto, típicos e as doenças. Então, todos esses, né, somam aproximadamente 612 mil. Sendo que, pelo que eu me recordo de um treinamento que eu assisti do SESMIT aqui da prefeitura, que eles fazem um seminário ali, um congresso anual, né, ali na Câmara, que até estava o nosso auditor aqui, o Dr. Vânios, e eles trouxeram alguns números, acredito até que a gente se encontrou lá nesse dia, se não me falha a memória. E ele falou muito sobre a subnotificação das CATs em relação à doença ocupacional, né? Que, por vezes, a empresa ou não sabe, ou não emite, ou não associa, né? Por exemplo, a CAT, a empresa associa com cair, sei lá, Justo. quebrar uma perna. Nunca associa com uma asma ocupacional, com uma perda de audição. Perda auditiva. Então, a gente deve imaginar o quanto esse número deve ser muito maior. Aqui eu acho que é importante até frisarmos para o nosso público que nos assiste, que seriam, então, as pessoas que, a princípio, acompanham a Toqueto e Rosso, né? A situação da doença ocupacional é muito importante que a gente tenha essa visão, né? Porque a perda auditiva é uma tônica, assim, uma coisa muito comum de acontecer, né? E nós não associamos como sendo uma doença ocupacional, ou até sabemos que é uma doença ocupacional, mas não imaginamos que essa seja uma doença ocupacional indenizável ou até passível de buscar junto ao INSS, né? Um benefício que se chama auxílio acidente, que é um nome estranho, mas enfim, ele é auxílio acidente, mas também é auxílio doença ocupacional. Porque essa pessoa que adquire essa doença ocupacional, ela, na verdade, leva esta enfermidade para o resto da sua vida, né? E existe, então, dentro do INSS, esse benefício, como já dito, de auxílio acidente, né? Que é 50% do salário desta pessoa até que ela se aposente. Isso seria como uma forma de indenizar essa perda, né? Porque ele, na verdade, no ambiente normal de busca de trabalho, ele está numa situação de prejuízo, né?
ele com uma perda, estou falando auditiva aqui por um mero detalhe, mas enfim, com uma perda auditiva, uma pessoa sem perda auditiva, ele tem mais dificuldade de se colocar no mercado. Então é importante sabermos que existe isso dentro do nosso sistema, né, de seguridade social. E seria importante também, Eunice, acho que a gente trazer um pouquinho dessa cultura, né, das empresas, porque eu sei que tu atende muitas e está sempre, né, dando treinamentos. O que tu consegue perceber de diferença de uma empresa que já tem essa percepção, essa cultura, em relação a empresas que, por vezes, como tu disse, faz a palestrinha por obrigação, digamos assim, e ainda tem que fazer, tem que parar a produção só para ouvir historinha de EPI. Existe, na tua visão, algo que seja visível em relação a, olha, insatisfação das pessoas, ou mais acidentes, ou um maior descuido? Isso quero que a gente fale um pouquinho para que, de alguma forma, toque, talvez, ou incentive alguém que esteja nos assistindo sobre o quanto isso não é só uma palestrinha, né? O quanto isso realmente faz diferença no ambiente de trabalho. Perfeito, exatamente, né? Então, eu percebo muito essa discrepância, né? Questão comportamental, até o próprio engajamento da equipe, né? Quando eu vejo que a empresa se preocupa, eu costumo dizer, o funcionário, quando ele entra na empresa, a empresa, ela costuma achar, né, o treinamento, às vezes, uma besteira, isso aí é uma questão para cumprir norma, né? Então, às vezes, até já começa lá na entrega do convite para o treinamento, é tipo, o próprio gestor, às vezes, desqualificado, na hora de entregar o treinamento, às vezes ele chega para o funcionário e diz, droga, vou ter que te mandar para o treinamento. Então, quer dizer, o funcionário já começa recebendo a informação do treinamento como algo ruim, né? E aí ele vai para o treinamento já subestimando aquele treinamento, né? Então, quando na verdade o treinamento das NRs, eu digo que a NR ela é o retrovisor, né? Ou seja, antes de existir uma NR, quantos acidentes precisaram acontecer para que se parasse, né? E criasse uma norma para evitar. Ou seja, né, quando a coisa não está boa, a gente precisa usar, então, a ciência política, né? Como é que a gente vai fazer com que o sistema funcione em relação àquele segmento ou àquela conduta? Então, eu vou treinar as pessoas para que o ambiente fique melhor. Um exemplo das normas, né? Eu costumo falar, às vezes, eu chego para fazer uma apreciação de uma máquina e eu chego para o operador e eu peço para ele assim, bom, vamos verificar então os dispositivos de segurança. Eu peço para ele apertar o botão de emergência. Aí ele vai lá, aperta o botão de emergência, desliga a seccionadora do painel elétrico. E eu digo para ele, bom, agora tu pode entrar então na máquina. Faço uma pergunta, né? Eu tô testando até onde ele poderia se acidentar ali. Eu digo, então agora tu tá apto para poder entrar na máquina e executar ali aquele ajuste, aquela manutenção, enfim, que tu precisa fazer. E por vezes a resposta é sim. Quando a máquina, às vezes, ela tem um sistema hidráulico interno, um sistema pneumático. E isso requer uma energia residual ali dentro. Ou seja, ele desligou uma das fontes de energia, mas a máquina ela ainda mantém outras fontes. Então, eu ressalto aí, por exemplo, a importância de uma NR12 bem implementada, em que o funcionário ele não entende que a sua segurança é apenas um botão de emergência, mas a sua segurança ela é um todo. Então, na NR12, tu vai explicar realmente o operacional do equipamento, como ele vai funcionar, o que a norma exige de segurança. Então, se ela não for uma norma, uma máquina adequada, ela não vai ter válvulas que vão fazer essa retenção. Então, o treinamento é para que a pessoa saia dali, literalmente fazendo a própria análise crítica no seu posto de trabalho, né? Então, um exemplo da NR12 seria esse, né? E por vezes eu tenho lá, às vezes no meu setor, uma pessoa que veio de uma outra indústria, que já tem um conhecimento, e às vezes eu tenho ali um funcionário que digamos, o pessoal subestima, né? A ponto de que o funcionário ele veio de uma loja, de um comércio, em que, meu Deus, é uma prensa enorme. Então, ele vai simplesmente, assim, a partir de hoje, tu vai ter um treinamento de 2 minutinhos ali com uma pessoa, tu aperta aqui, aperta ali. Então, olha a importância desse treinamento para aquela pessoa que sequer sabe, né? Como é que funciona aquele equipamento por dentro, onde que ele pode estar vulnerável ali, né? Então, os treinamentos, eles fazem isso, eles fazem com que os funcionários eles tenham essa conscientização, um senso crítico, baseado em técnica, não baseado em bom senso, no achismo, né? O próprio curso de ponte rolante. Então, quando tu vê uma empresa, né? Voltando para os empregadores que investem no treinamento. Quando tu vê uma empresa que investe num treinamento, um treinamento de qualidade, né? Porque, infelizmente, hoje no mercado nós temos todos os tipos, né? De treinamentos, né? Às vezes o preço não se paga do treinamento em virtude, às vezes, de um treinamento mal dado.
Mas, às vezes, aquela organização que treina, que tem uma preocupação com a segurança e que realmente está preocupado com a opinião do colaborador, que ele verificou um dispositivo errado na máquina. Então, essa organização, ela vai ter essa cultura estabelecida em que a liderança, ela leva para frente os assuntos, ela veste a camisa da segurança. Então, o ambiente ele se torna mais saudável, o funcionário mais motivado. Ele mesmo, eu como prestadora, circulo pelas empresas, eu percebo, às vezes, o próprio funcionário chega para mim e diz assim, olha, eu percebo que tem visitantes que não estão andando no corredor. Então, olha a preocupação de uma empresa que investe em segurança com o pessoal no corredor, a ponto de chegar nesse ponto, e daquela empresa que às vezes é uma bagunça. O funcionário não sabe nem como que a máquina, só sabe ligar e botar no modo automático. Né? E aí isso vai refletir no acidente, porque esse funcionário que não tem essa qualificação, não tem essa cultura, o chefe vai mandar entrar na máquina. Né? Então, respondendo à pergunta, é nítido a diferença cultural, até por questão, inclusive, né? A pessoa que ela tem esse treinamento, ela não vai burlar a máquina. Ela não vai causar prejuízo ao patrimônio da empresa, ela vai investir na segurança dela e, ao mesmo tempo, cuidar e zelar desse patrimônio, né? Tu sabe que, na verdade, lembrando agora, enquanto tu fala, eu comecei a minha carreira profissional também, eu trabalhei em uma empresa em máquinas. Eram máquinas enormes, eu acho que 14, 15 anos, naquela época era permitido o trabalho dessa maneira. Eram máquinas enormes de tecelagem, assim, e eu cuidava de um grupo de máquinas, eram 5 máquinas. E era muito interessante, porque dava um problema na máquina, a orientação que eu tinha, que era dos demais colegas, era tu chuta aqui embaixo e a máquina volta a funcionar, tu entende? Então era mais ou menos assim, uma coisa muito interessante, né? Eu acho que nós estamos num progresso, num crescimento muito grande e vamos chegar no momento ideal, né? Mas é importante que a gente está avançando, né? Bastante. Porque realmente as chances de ocorrência de acidentes, eu digo, era Deus na causa ali, realmente, né? Porque Jesus. nós não tínhamos nenhum tipo de treinamento. E pensa, com 14, 15 anos, era uma menina, né? E é interessante a gente parar para pensar sobre isso, né? Sobre o quanto, por vezes, como tu mesmo disse, o funcionário está fazendo algo que ele sequer tem dimensão da gravidade do que está fazendo, porque veio de outro setor para a indústria, né? Caiu de paraquedas ali, quero mudar de carreira e tá tudo ótimo, né? Eu acho que tem que mudar mesmo. Mas a seriedade disso, um exemplo bem prático e bem cotidiano, se a gente for parar para pensar. Quem de nós leu o manual do nosso carro completo? Exato. Não sei vocês, mas eu não. Então, assim, provavelmente essa máquina vem com um manual desta largura, que nenhum funcionário vai parar para ler inteiro, inclusive talvez sequer entenderia todos os termos técnicos que ali constam. E a importância de ter alguém que traduza isso de uma forma simples, para que essa pessoa tenha segurança no trabalho dela. E aí eu acho importante também, Eunice, que no teu caso, né, tu foste técnica de segurança há muito tempo internamente dentro das empresas, né? Exatamente. E isso te traz toda essa bagagem, né? E aí, do meu ponto de vista, o que eu vejo também, o fato de eu ter vivenciado a realidade dentro de uma fábrica, né, e conhecer essa situação, me traz também, né? Eu me sinto mais preparada para poder atender o meu cliente, porque eu sei o que é trabalhar dentro de uma fábrica com as máquinas e a realidade do dia a dia do trabalho. Então, quando se fala em insalubridade, periculosidade, quando falamos sobre uma aposentadoria especial, sobre o PPP, sobre as especialidades, né? Nós, então, estamos muito mais preparados para atender esse nosso cliente com excelência, que é o teu caso. Muito obrigada. E o nosso. E fora que a gente conhece também essa realidade da pressão da produção, né? Porque existe uma meta a ser atingida, uma quantitativa a ser feito, produzido, né? E a gente sabe também o quanto, não digo responsabilizar, mas o quanto esse funcionário também tem grande parte nessa história. Eu tenho um exemplo, assim, bem do meu cotidiano, da minha vida pessoal, assim, de empresa, por exemplo, de tintas industriais, em que a cada 3 meses são feitos exames periódicos de sangue em quem trabalha na produção, porque o químico é tão forte, o xileno, o tolueno e outros, aquele agente químico é tão forte que pode causar alterações no sangue do funcionário. E um funcionário, enfim, né, um funcionário específico que nunca está de máscara, começou a ter alterações de sangue, precisou ficar 20 dias afastado e chamando atenção quase que diariamente. Ele dizendo, não, mas não gosto de trabalhar de máscara. Mas é que não é uma questão de gostar, né? É uma questão de que é uma responsabilidade do funcionário. O que, inclusive, que tem que ficar bem claro,
ensejaria sim uma justa causa, porque ele está deixando de cumprir com uma obrigação sua no contrato de trabalho, que é utilizar os EPIs adequadamente, quando treinado para isso, e não colocar em risco a sua própria saúde. Então, isso é um potencial litígio para uma empresa que não só deixa de treinar, mas às vezes treina, fiscaliza, porém mantém esse funcionário que reiteradamente descumpre uma regra. O quanto isso também é prejudicial para a empresa, né? E acho que a gente poderia realmente, agora talvez nos encaminhando para a parte final aqui do nosso bate-papo, entrar um pouco nesse assunto da aposentadoria especial, né? E muitos clientes procuram o escritório falando sobre isso, e com essa demanda nós vivemos numa região muito industrial, né? A Serra Gaúcha tem essa característica das metalúrgicas, em grande parte as empresas aqui da nossa região são desse setor, o que causa, sim, com que as pessoas tenham na sua vida laboral muitos períodos trabalhados em chão de fábrica, com insalubridade, com agentes nocivos. E isso causa um imaginário das pessoas de vou me aposentar antes. Uhum. E quando a pessoa chega no escritório, a gente vê o brilho no olhar da pessoa, achando que, assim, ela vai trabalhar uns 15, 20 anos insalubres e ela vai estar aposentada, né, com 40 anos de idade. E aí a gente pensa assim, ok, vamos lá, vamos começar o trabalho técnico, que as pessoas nem têm ideia do que está por trás, né, da montanha de trabalho que está por trás, que começa primeiramente na busca de um documento muito importante que a gente chama de PPP. Ele é o perfil profissiográfico previdenciário deste trabalhador. É uma obrigação da empresa emitir esse documento com base nos laudos ambientais, né? Então, nos laudos PPRA, LTCAT, PGR, e essa empresa tem que fornecer esse documento no momento da rescisão. Então, quando o funcionário sai da empresa, ele tem que receber este PPP, e nele é que deve constar todos os agentes insalubres a que ele estava exposto. O ruído com a medição, por exemplo, óleo, graxa, hidrocarboneto, chileno, todo o que for, né? Tudo deve constar lá. E aí, não raras as vezes que a gente senta junto com o nosso cliente e chora com ele, porque a gente percebe que ele recebeu grau máximo de insalubridade a vida inteira e neste formulário nada consta. Ou ele mexia com graxa, óleo, hidrocarboneto e só tem um ruído lá bem baixinho, como se aquele ambiente fabril fosse silencioso, e a gente percebe o quanto isso prejudica aí a aposentadoria dele. Então, seria talvez importante a gente falar desses laudos e da importância da empresa manter isso de forma devidamente atualizada, né? Exatamente, né? Então, aí já começa, né, uma das... Eu digo assim, inclusive a empresa ela pode responder pelo preenchimento, né, inadequado desse documento. Então, o dono das empresas, né, às vezes ele coloca esse preenchimento, às vezes o técnico de segurança saiu da empresa, ficou um tempo sem técnico. Então, vamos botar quem para preencher o PPP? Porque ele tem que ser entregue, né? Claro. Então, às vezes, aquele profissional de RH, de contábeis, acaba fazendo esse preenchimento, ou às vezes até um técnico que ele ainda recém-formado, ele não tem ainda aquela visão previdenciária, né? É muito mais as NRs, as normas, o operacional. Então, para preencher esse documento, tu precisa ter um bom conhecimento de legislação previdenciária. Não basta apenas ser um bom técnico, né, no operacional. Tu tem que saber realmente questão de legislação previdenciária. Então, realmente é um documento muito importante. Então, já começa aí a importância, porque o dono não sabe, mas ele pode, inclusive, né... Sofrer um processo. Sofrer processos e responder. Inclusive. Quem vai responder por esse documento é o profissional ali, né, que assinou aquele PPP, que é o responsável legal pela empresa. Então, a importância já começa aí, né? Quem vai preencher esse documento? Né, a qualificação dessa pessoa. Então, essa pessoa ela vai usar da onde que eu vou tirar essa referência? Então, o PPP ele é um documento, né, que ele vai entregar ali como comprovação dessa exposição desses agentes. Então, o laudo base é o LTCAT, né, que é o laudo técnico das condições ambientais. Então, esse laudo técnico, o pessoal acaba, às vezes, misturando, né? Então, eu gosto de colocar tudo no seu quadradinho. Então, o que é o laudo de insalubridade, né? Às vezes, o pessoal diz, mas eu com laudo de insalubridade eu posso preencher um PPP? Depende, né? O ideal é sempre ser o LTCAT. Esse teu laudo de insalubridade, ele é conclusivo? Ele tem o foco também da aposentadoria especial? Então, na ausência de um LTCAT, eu preciso ter critérios para ver se eu posso utilizar aquela informação, né? Porque a insalubridade requer NR15, né? E então, ali eu vou dizer exatamente o percentual sobre o salário mínimo que aquela pessoa está exposta ao agente insalubre, mas o LTCAT não. O LTCAT
realmente ele é, inclusive até para elaborar a NR15, né, o laudo ali de insalubridade, a exposição eventual ela também ainda ela é considerada. Já no LTCAT, a própria legislação ela fala que tem que ser uma exposição permanente, né? Então, o que é a exposição eventual? Também ela fica subjetiva, né? Então, o profissional, ele tem que saber diferenciar essas duas legislações, né? Esses dois laudos. Então, eu vou ter lá o laudo da NR15, que eu vou levantar esses agentes, mas eu preciso ter independente o LTCAT, que é a base do preenchimento desses dados, né? Porque o LTCAT ele vai seguir a metodologia previdenciária. Realmente o nível, a forma de medição, qual a curva para ruído foi utilizado, né? O tempo de exposição, enfim, há um tempo atrás, né, existia uma divergência entre os limites de tolerância trabalhista para ruído e previdenciário. Então, é importante que o profissional ele saiba, na hora de preencher o documento, qual foi a metodologia utilizada, qual era o decreto na época, né, em vigência para fazer esse preenchimento. E aí colocar exatamente a questão do EPI, se ele é eficaz, se ele não é eficaz. Às vezes, a maior dificuldade no preenchimento, eu digo eu como operacional, é quando o funcionário trabalhou muito tempo e existe um problema ali para conseguir caracterizar aquela atividade que ele executava. Então, lá na carteira está auxiliar geral, setor de estamparia. Mas auxiliar geral do setor de estamparia... Fazia o quê? Poderia trabalhar em tantas máquinas naquele local, então são tantos riscos que às vezes o problema ainda é a questão do registro na folha, né? O que realmente aquela pessoa fazia, então por isso é importante conversar com esse colaborador, entender realmente o processo na época que ele trabalhava, para saber quais máquinas operava e quais os postos de trabalho que realmente ele estava exposto aos agentes, né? E isso tem um impacto enorme, Eunice, isso que tu acabou de falar, na questão previdenciária, que justamente estamos falando sobre isso, né? É essa questão, então, de estar como auxiliar geral, então, na carteira de trabalho e a pessoa perceber, então, 20% de insalubridade, vamos pensar aqui. Então, o nosso cliente, quando vem para o escritório, ele diz assim, não, mas o meu trabalho é especial, eu recebi a insalubridade. Só que ele está lá como auxiliar geral e no PPP nós não temos descrito nenhum tipo de agente insalubre. Então, essa atividade junto à Previdência não vai ser reconhecida como especial, em que pese e receba insalubridade. Então, daqui a importância do preenchimento do PPP e a importância, então, que é um trabalho que fazemos com bastante esmero dentro do nosso escritório, que seria, então, buscar retificar esse PPP. E as empresas, por vezes, se tomam de surpresa, né? Como assim retificar o PPP? É que, na verdade, ocorreu o que você acabou de falar, né? Nós temos na carteira, que é um auxiliar geral, temos um PPP preenchido de maneira genérica, tendo em vista os laudos anteriores, e por óbvio que a empresa não vai poder fazê-lo, agora não vou lá, eu altero. Não pode, porque existe um laudo. Então, temos que ir para a justiça, fazermos uma retificação desse PPP de forma formal, com os nossos peritos, né? Para que essa pessoa, então, tenha efetivamente a redução no seu tempo para a aposentadoria, que pode sim, e já ocorreu, de ter reflexo na esfera de ter que a empresa indenizar, porque ela deu causa, né? A que esta pessoa, né, não conseguisse se aposentar no momento em que ela deveria. Empresa alguma quer isso não deve acontecer, né? Mas nós estamos falando do passado, e no passado, acho que nós não tínhamos clareza do onde seria utilizado o BPP, né? Onde é que ele ia ter esse impacto? Acho que é bem por aí, né, doutora Tamires? Mas então o que temos é isso, e a importância é sabermos que o PPP é um documento super importante, ele tem que refletir a realidade do trabalho daquela pessoa, estar na carteira de trabalho auxiliar geral, auxiliar de produção, e receber insalubridade não vai fazer com que o tempo seja caracterizado como especial e não vai fazer a sua aposentadoria ter aquele tempo reduzido. Então, realmente, se a gente fosse hoje pensar, né, quais seriam os 3 passos que uma pessoa precisa fazer, cumprir, para que ela busque uma aposentadoria que possivelmente é especial ou que tenha um período especial, né? Primeira coisa é guarde todos os documentos que você recebe, né? Principalmente na rescisão, os PPPs, qualquer outro tipo de formulário, o próprio TRCT guarda também, né? E tenha também, o segundo passo seria, tenha ainda suas carteiras físicas. Porque as pessoas hoje dizem, CTPS digital, baixa o PDF, bota a carteira física fora. Não faça isso ainda, né? Porque a gente ainda está na transição, somos uma geração que viveu com papel e com o mundo digital. Então, tenha a sua carteira, que ela é o quê? Um indício, né? A sua profissiografia
fotografia é um indício, o recebimento do adicional é um indício. O que vai confirmar isso é o PPP. Então, guarde tudo isso, tenha as suas carteiras antigas em casa e o terceiro passo é leve para um profissional da sua confiança. Não tente se aventurar sozinho, infelizmente, né? Hoje a gente tem um índice mais de 90% de benefícios indeferidos pelo INSS. Não dá mais para a gente se aventurar sozinho, porque tirando aposentadorias por idade, que são raridades e exceções mais simples, via de regra você vai precisar sim de um advogado, vai precisar judicializar esse processo para que você consiga se aposentar de forma adequada. E também seria interessante, para a gente fechar, né, o assunto, a gente comentar um pouquinho, Eunice, sobre esses laudos ambientais e sobre, primeiramente, quem é qualificado, né, quem é indicado para fazê-los e qual é a importância também disso estar sempre atualizado, né? Não adianta ter o LTCAT de 1990 se a empresa está ativa até hoje, né? Muito bom. Então, assim, quem são os profissionais que devem elaborar, então, esses laudos, né? Então, o próprio nome já fala, ele é um laudo. Então, precisa ter um profissional de competência, né? Extremamente técnica. Então, o que a norma fala em relação a esse profissional? Médico do trabalho ou engenheiro de segurança, né? Então, ele não é apenas clínico no olhar, né? Tu tem que realmente realizar aferições, medições, né? Ter um embasamento qualitativo, né? Que é o embasamento de categorizar se realmente pertence ou não pertence ao agente insalubre e aposentadoria especial, né? Então, e também o agente quantitativo, que é verificar os limites de tolerância estabelecidos nas normas, né? Então, ele vai fazer esse laudo e, de novo, eu sempre foco muito na questão conclusiva, porque eu pego muitos laudos, como eu dou muita assessoria para o E-Social, a consultoria do operacional mesmo, né? Daquele profissional que vai abrir o laudo e vai lançar no E-Social. Hoje nós estamos com o E-Social, né? Então, o E-Social, ele é altamente declarativo. Então, os PPPs antigos, a gente ainda é manualmente, né? Mas os PPPs mais novos agora, né? Com a nova legislação, qualquer pessoa pode agora, em tempo hábil, emitir o seu próprio PPP. Então, da onde vai ser essas informações? Desse documento. Então, esse profissional, ele tem que fazer lá naquela tabela, no próprio laudo, ele tem que colocar se é ou não, se dá ou não direito à aposentadoria especial. Porque, às vezes, fica dúbio, né? Se ele não for conclusivo, vai muito da interpretação. E a norma, ela não quer isso. Ela quer que, realmente, esse profissional, ele vai categorizar, ele vai estabelecer sim ou não, dá direito ou não dá direito, né? Então, um dos critérios é esse, então, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o laudo ele tem que ser conclusivo. Perfeito. Bem, a gente poderia ficar aqui, eu acho que mais umas 3 horas, se deixassem, só falando de aposentadoria especial, segurança do trabalho, laudos, né, profissionais dessa área, mas acredito que já estamos finalizando, porque a gente conseguiu abranger vários temas, graças aí ao brilhantismo da nossa convidada, que trouxe tudo isso com muita maestria, e eu quero, então, Eunice, te agradecer pela presença aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, né, e te deixar um espaço, caso tu queira deixar um recado final aí para quem te segue, para quem te acompanha. Então, pessoal, muito obrigada. Gostaria de agradecer, então, ao escritório, né, do Toqueto, nossos parceiros aí de anos, né, as meninas extremamente competentes. Não penso em outras pessoas quando o assunto é a segurança do trabalho, na questão jurídica, né, sempre com essa parceria. Fico muito feliz com o convite, esclarecendo, né, alguns critérios aí para os ouvintes. E, realmente, essa questão do PPP. Então, às vezes me acontece do pessoal me pedir sobre a empresa faliu, fechou, onde que eu encontro o PPP? E às vezes ele encontra uma dificuldade e não sabe como começar. Então, fica aí, né, uma dica de procurar bons profissionais, escritórios sérios que podem atender, né, que vão fazer junto com o colaborador, né, esses levantamentos, que vão dar as diretrizes de como começar, porque às vezes o funcionário, a empresa fechou, não sabe nem por onde começar, né? Como que eu vou fazer para ir atrás desse documento? Então, procurar escritórios sérios, né, procurar profissionais, então, qualificados. Então, para isso também a HM fica à disposição, né, para que o pessoal nos procure. Então, termos não só, né, a empresa nos procurar como consultoria, mas até o empregado que se sinta, às vezes, lesado em alguma situação também nos procurar. A gente tem aí grandes parceiros para auxiliar. Muito obrigada, Eunice, mais uma vez, pelo teu tempo, pela tua dedicação aqui conosco. E, doutora Rosana, recados finais?
Isso. Obrigada, então, por nos assistir. Obrigada a Eunice por estar conosco, né? E o Fala com o Jurídico sempre tentando trazer ou trazendo, né, assuntos pertinentes para a área, então, trabalhista, previdenciária, né? Assuntos que tratam dos mais diversos temas para fazer com que a nossa população e os nossos ouvintes estejam sempre bem informados. Obrigada por terem estado conosco. Pessoal, ficamos por aqui nesse episódio. Muito obrigada e até o próximo.